Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um grupo de oração Filhas do Rei! Mais uma quarta-feira comigo, a sua tagarela preferida, Lígia Vitória. Como vocês estão, galera? Como está a semana de vocês? Melhor agora, né? Que temos mais Filhos do Rei, mais uma quarta-feira com nós. Como vocês viram que eu postei lá no feed, essa quarta-feira é uma quarta-feira muito especial. Esse tema que eu escolhi é muito especial pra mim. Então eu já vou contar pra vocês, porque na sexta-feira passada eu me confessei pela primeira vez. Sim, gente, me confessei para fazer a minha crisma, né, dia 12 de abril. Inclusive, neste sábado temos o retiro, né, da minha catequese. Para logo me crismar, gente, já tá acabando. Eu nem acredito. Começando a ficar reflexiva, triste, tá acabando a catequese, mas feliz que logo vai chegar o nosso momento, né? Momento de união com o Pai, tomar o corpo de Cristo. Tô feliz. Então, sem mais enrolação, como vocês já sabem, o tema dessa semana é recomeçar com Deus. Essa capa ficou linda. Gente, eu não sei agora, se vocês forem mostrar todas as capas, eu não sei qual é a minha favorita. Eu não sei mais, porque cada vez eu vou encontrando mais bonitas e eu não sei mais, eu tô perdida, sou uma pessoa muito indecisa. Mas essa ficou linda também. Primeiro slide! O recomeço com Deus. Vamos aproximar aqui, né, como não podemos dar zoom. E eu estou convencido, aquele que começou em vocês a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Muito bem, gente. Vocês estão começando a pegar? Tô começando a pegar minhas coisas favoritas. Logo, logo, em maio, tá chegando meu aniversário. Quero parabéns aqui das minhas amigas católicas, tá? Voltando. Tossindo bastante. Recomeçar com Deus é um processo baseado na misericórdia divina, onde cada dia representa uma nova oportunidade da restauração, independentemente dos erros passados. A fé cristã ensina que Deus não se cansa de esperar e que o retorno não exige perfeição, mas sinceridade de coração. Então, o que seria esse recomeço, entre aspas? Tanto para nós que já somos católicos, ou tanto para as pessoas que estão se convertendo durante essa quaresma, que se Deus quiser, tem muitas pessoas que estão se convertendo e virando mais religiosos, virando novas pessoas em Cristo. Se Deus quiser, tenho certeza que sim. Recomeço seria tu ver que o que tu expressa, o que tu faz, talvez não agrade a Deus e não seja o suficiente para ti. O que seria isso? Nossa, essa tô pegando profundo demais. Mas, na minha visão, Deus se agrada com mínimas coisas que tu tenta, mínimas coisas que tu tenta melhorar por Ele, pela igreja, por Deus, por Maria. Tudo, as mínimas causas que tu tenta mudar, tenta tirar da tua vida, as mínimas coisas, as mínimas mudanças, Deus se alegra de coração. Quando Ele vê que é de coração, Ele deve se alegrar muito. Então, o recomeço, para as pessoas que, né, se converteram, estão se convertendo, seria um recomeço para a vida. Ter um rumo, aceitar Jesus como fiel e único Salvador. E para nós, já católicos, já religiosos, ainda nessa coisa da quaresma, o recomeço seria essa virada de chave. Porque, como eu tô dizendo que é muito especial para mim essa quarta-feira, eu tava só esperando a minha confissão para ser a minha virada de chave. Porque muitas vezes que eu tentei melhorar com aquele meu pecado doméstico e não conseguia, eu botava na minha cabeça, quando eu me confessar, quando eu me crismar, eu nunca mais vou fazer. Nunca mais vai acontecer. Eu tava meio que jogando pro futuro, pra Lígia do futuro, meio que, né, deixando de lado, mas eu precisava dessa virada de chave, que
a confissão me trouxe e que a crisma vai me trazer. Porque esse meu pecado doméstico, durante a quaresma, graças a Deus, eu não tô fazendo. Tô conseguindo ficar sem, graças a Deus, gente. Tô muito feliz. Então, o recomeço, pra mim, eu na minha cabeça tinha botado que ia ser a confissão, mas na verdade foi a quaresma, porque eu consegui esse pecado que me dói tanto, me doía, né? Porque agora não me dói mais. Me doía, não me dói mais, porque estou pura desse pecado, estou livre desse pecado. Amém? Amém. Me doía mais. Agora eu jurava que ia ser me virar de chave na confissão. E a quaresma voltou isso na minha cara. Não vai fazer durante a quaresma. Não fiz durante a quaresma. Se Deus quiser, vou continuar sem fazer depois da quaresma e na próxima quaresma e nos 555 quaresmas que vierem pela frente. Amém? Amém. Próximo slide. Gente, por favor, que tenha ficado grande essa letra, porque eu aumentei tudo que dava. Mas eu não tô enxergando nada no telefone. Eu vou até vir mais pro lado. Na hora da edição eu quero me matar, porque eu não deixo espaço pro slide. Aqui. Nem é de grau, gente, tá tudo bem. Só um chave. Passos essenciais baseados na espiritualidade cristã para recomeçar. Não deve ter feito sentido nada que eu falei nesse momento, Lígia. Corta. Porque não fez sentido nenhuma palavra que saiu da minha boca nesses 5 segundos. Dicas, gente. Dicas. Todo mundo precisa de dicas, então aqui vão dicas. Acolha a misericórdia. O recomeço não começa com vergonha, mas com reconhecimento da misericórdia de Deus. É um convite para transformar a dor em aprendizado e o medo em fé. Olha o tapa na cara. No primeiro tópico. Olha que a gente tem 3, 4, 5 tópicos. E no primeiro a gente já tá aqui, ó. Na cara, não. O recomeço não começa com vergonha. O recomeço, muitas vezes o recomeço começa com vergonha, sim. Mas, quando é uma coisa de coração, ele vem cheio de arrependimento, buscando nova vida, buscando novidades, buscando rumo, buscando um apoio, uma fonte de apoio, buscando uma âncora. E Deus é tudo isso. Deus é a âncora, Deus é a fonte de apoio, Deus é a salvação, Deus é o único salvador. E o recomeço, ele vem com vergonha. Porque muitas vezes quem se converte percebe que tudo que errou para trás, tudo que um dia achou que era verdade, isso traz vergonha. Para nós religiosos também. Às vezes a gente faz uma coisa um dia e no outro, meu Deus. Isso não agradou Deus nem um pouco e eu tava zombando disso. Sabe, as pessoas, a volta para Deus, às vezes é vergonhosa. Às vezes é com vergonha que a gente pede, Deus, tô voltando para casa. Me aceita. Mamãe, me aceita de volta. Tua casa é o meu lugar. Então, vem com vergonha, mas tem que ser de coração. Deus sabe quando é de coração e ele se alegra com isso. Próximo tópico. Volte à oração diária. Estabeleça um momento diário de conversa com Deus, contando sobre seus dias bons e ruins. Gente, tem um momento de oração. Como eu já falei aqui no grupo, eu rezo antes de dormir. E eu botei na quaresma pra rezar o terço toda noite, né? Antes de dormir também. Daí eu já emendei os dois. Mas eu tinha uma oração que nos grupos passados eu já falei que era uma oração muito mecânica, que não era uma oração de coração, né? Era uma oração muito mecânica que eu já tinha criado numa quaresma de São Miguel há uns 2 anos atrás. E no fim, eu acabei descobrindo que ela tava muito mecânica, né? E depois eu mudei para uma mais profunda, que eu conto hoje o meu dia, como foi, agradeço pelas coisas que aconteceram, peço o que eu quero que melhore pro dia seguinte.
Então, acho que a oração a gente sabe que é a base de tudo, né? A oração do terço, uma oração de coração, Ave Maria, o Pai Nosso, todos. Olha, a Igreja Católica que não falta é oração, minha gente. Tem muita oração boa, do desânimo, do enfermo. Aqui na minha Bíblia só é o resto é resto. Espera aí que eu vou pegar. Só na Bíblia aqui, a minha Bíblia linda da Ave Maria, maravilhosa, a gente tem oração da noite, oração para refeição, oração para refeição, depois da refeição, antes de ler a Bíblia, oração do enfermo, do desânimo, antes e depois do trabalho. Tem tanta oração própria para como foi o teu dia. Tá desanimado, tá triste? Reza oração do desânimo. Tá doente, tá se sentindo mal? Reza oração do enfermo, dos enfermos. Oração que não falta, mas a gente também precisa da oração de coração. Medite na palavra. A leitura da Bíblia, como o livro de Lamentações 3, 22 e 23, fortalece a esperança, lembrando que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a leitura da Bíblia também é uma coisa muito importante. Antes de começar a quaresma, eu lia todas as cartas de Paulo toda terça ou quarta. Eu acordava um pouco mais cedo, antes de ir pra escola, né? Acordava um pouco mais cedo e lia os capítulos da carta de Paulo. Foi assim que eu li todas elas, né? Teve algumas que eu passei a tarde na igreja para terminar de ler, mas eu lia assim. E foi a melhor coisa. Eu ia renovada pra escola, ia me sentindo melhor. E era um momento muito bom. Agora, como a gente tá na quaresma e eu tô rezando o terço toda vez, ou de tarde ou antes de dormir, mas eu tô optando mais por rezar de tarde, porque antes de dormir fica muito tarde pra eu dormir e eu acordo cansada. Daí eu acho que eu vou comer. Eu já tinha combinado comigo mesma, mas eu falo muito com minha mãe sobre isso pra eu não me esquecer, de toda quarta-feira acordar de manhã e rezar o terço antes de ir pra escola. Que acho que também ia ser muito bom, porque eu gostava muito de ler as cartas de Paulo. E depois que passasse a quaresma, eu queria começar a ler os evangelhos de manhã, igual eu fazia com as cartas, mas com os evangelhos. Um dia eu ainda vou aparecer aqui falando que eu li a Bíblia inteira. Mas por enquanto tá difícil. Viva a fé no cotidiano. Busque momentos offline para silenciar o coração e ouvir a voz de Deus, cultivando a paz interior. Isso, na minha visão, diz muito sobre a minha escolha de penitência da quaresma. Foi largar o telefone a partir das 6. 6, horário de Maria, né? Como todo mundo sabe, acho. Nossas amigas católicas sabem que às 6 horas é o horário de Maria. Então, eu largo o telefone e fico offline. Muito, isso é o momento que eu tiro pra fazer o meu terço, ou que, né, às vezes eu até já rezei antes do terço, rezei mais cedo, faço outras coisas, mas é um momento offline. Que daí não entra em Instagram, não entra em TikTok, não entra em nada. Offline. Muito raramente eu respondo mensagem quando precisa, da escola, ou da minha mãe, do meu pai. Eu respondo mensagem. Agora, né, fica offline ali das pessoas, do que é postado, do que as pessoas postam, do que as pessoas falam, a gente fica mais offline. Aproveite novos ciclos. Tempos específicos como o advento ou a quaresma são propícios. Gente, nunca melhora a minha dicção. Propícios para o retorno e a confissão, reconciliando-se e devolvendo a paz. Gente, eu não pensava que a confissão era um momento tão bom. Nervosa, muito, muito nervosa com esse meu pecado pessoal, porque é um pecado meio puxadinho, assim, meio, sabe? Meio. E eu tava muito nervosa pra contar isso pro padre, uma coisa, esse pecado pessoal que só eu sei, eu, Deus e agora o padre, né? O Jesus e o padre. E todo mundo tem o seu pecado de estimação, o seu pet, né? Todo mundo tem. Inclusive, largue o seu pecado de estimação, porque eu larguei do meu. Eu larguei, gente. Eu larguei. Oficial. Larguei. Tava tão nervosa. Ali minha turma da catequese pequenininha também, todo mundo muito nervoso. Foi o padre Chico aqui da nossa cidade. Gente, ele muito querido. A gente conversou como esse pecado começou, conversou como poderia melhorar, conversou sobre o porquê, entre aspas, né? Como aconteceu. E no final saiu
livre, leve e solta, gente. Dei um abraço apertado no padre, fui lá na frente do sacrário, rezei, ó. Chegou a respirar, o ar veio mais puro na minha cara, gente. É assim, uma liberdade, um alívio. Parece que tiraram 3 quilos, assim, das tuas costas. Parece que tu era um burro de carga com os seus pecados. Tá fazendo assim, ó. Puf! Quem fez isso? Jesus. Porque eu, me confessando, entreguei o meu fardo pra ele. Literalmente. Ai, gente, vou me emocionar aqui. Quero que vocês vejam as fotinhas que eu separei com muito amor. Porque, né, nós adolescentes, nós jovens, estamos mais nessa estética agora, né? Um momento de oração ali e I love Jesus. Porque a gente é bilíngue, que a gente é do English. English, português, Spanish. A gente é muito bilíngue. Eu amei muito essas fotos que quis colocar. Não tinha nada a ver, muito bem. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo muito especial pra mim, porque acho que esse tema que eu escolhi ornou muito com o que tá acontecendo com a minha semana agora, né? Depois da minha confissão. Então, eu quero que vocês entendam que confissão é pra todos, ó. Recomeço, voltar para o nosso Salvador é pra todo mundo. Igual a santidade, não é só pros jovens, não é só pras crianças, é pros adultos também. Tem uma amiga minha chamada Carol, que ela é coroinha junto comigo, e ela se converteu há pouco tempo, querida demais, eu amo. Beijo, Carol, inclusive. E é isso. Espero que tenha ficado claro, porque esse vídeo foi um pouquinho mais curtinho. O tempo ficou mesmo, mas os slides foram curtos, que eu quis dizer. Tomara que eu tenha conseguido dar um zoom ali e vocês tenham enxergado. Vai ter novidade, logo logo, não vou dar dia, mas vai ter novidade no perfil, quero fazer uma coisinha nova lá. Um beijo, amo vocês!